E aí, vamos falar de um assunto que, olha, é cercado de mistério e muita especulação, né? A maçonaria. O que será que acontece de verdade por trás daquelas portas fechadas? Bom, para tentar entender, a gente vai direto na fonte, usando os próprios documentos e ensinamentos deles para desvendar essa história toda. Então, vamos começar com aquilo que todo mundo já ouviu falar. Apertos de mãos secretos, rituais esquisitos. Sabe, são imagens como essa que acabaram moldando a ideia que as pessoas têm da maçonaria por séculos. Mas a história para por aí? Será que é só isso mesmo? Essa aura de mistério, ela é muito poderosa, né? Então, antes da gente mergulhar na versão oficial, vamos encarar de frente esses rumores, essas ideias que alimentam tanto a curiosidade, quanto, claro, a desconfiança sobre eles. E aqui estão os ingredientes que criaram esse mito todo. Homens de terno escuro, cerimônias secretas, a barra da calça enrolada, aventais. São exatamente esses detalhes que a cultura popular adora destacar, sabe? Isso acaba pintando um quadro bem dramático e, vamos ser sinceros, até um pouco sinistro. E aí chegamos na pergunta que realmente importa. Se a gente deixar de lado as teorias da conspiração, os filmes, os rumores, como é que a própria organização se define? É aqui que a nossa análise começa para valer. Bom, vamos direto à fonte então. E a primeira coisa que eles dizem sobre si mesmos talvez seja uma surpresa. A maçonaria se apresenta, antes de mais nada, como um sistema de moralidade. É bem diferente daquela ideia de sociedade secreta querendo dominar o mundo, não é mesmo? Olha só que interessante essa definição, que foi tirada de um ritual maçônico. É uma frase bem específica. Um sistema peculiar de moralidade, velado em alegoria e ilustrado por símbolos. Vamos entender o que isso quer dizer. E o segredo aqui está na palavra peculiar. Hoje em dia, a gente ouve peculiar e pensa em algo estranho, esquisito. Mas no contexto original da palavra, significava especial, particular. E essa pequena diferença muda tudo. Não é um sistema estranho de moralidade, mas sim um sistema próprio, único da maçonaria. E esse tal sistema de moralidade se apoia em três grandes pilares. O primeiro é o amor fraterno, que é basicamente cuidar uns dos outros e da comunidade. O segundo é a ajuda, que se traduz em caridade, em aliviar o sofrimento. E o terceiro é a verdade. Esses são os fundamentos de tudo o que eles ensinam. Tá, mas como é que esses princípios saem do papel e vão para a vida real? Bom, a aplicação prática é essa aqui. Mostrar tolerância e respeito, agir com bondade, praticar a caridade e sempre buscar um padrão ético e moral elevado. É o como por trás do o quê, sabe? Certo? Já entendemos a filosofia por trás. Agora, vamos ver como a maçonaria funciona na prática. Como ela se organiza. O que os membros realmente fazem lá dentro. A estrutura, na verdade, é bem direta. Pensa na loja como se fosse o grupo local, a unidade básica. E aí, várias lojas de uma mesma região, como um estado ou país, são coordenadas por uma grande loja, que funciona como uma espécie de sede administrativa, uma matriz. Entrar para a maçonaria não é algo que acontece de uma vez só. É mais como uma jornada de aprendizado. Ela acontece em três estágios, que eles chamam de graus. O membro começa como aprendiz, depois avança para companheiro e, finalmente, chega ao grau de mestre maçom. E esses graus têm um propósito simbólico bem profundo. Eles não são só uma classificação, eles representam as fases da jornada humana. O primeiro grau simboliza o nascimento, a juventude. O segundo, a vida adulta, o trabalho. E o terceiro grau lida com temas como a mortalidade e o legado que a gente deixa. Agora sim, vamos falar do elefante na sala. Os segredos. Afinal, por que tanto mistério em volta dos rituais e dos símbolos da maçonaria? Essa pergunta de US$ 1 milhão, né? E a resposta, segundo os próprios maçons, não tem nenhuma conspiração moderna, mas sim na história da organização. Olha só que interessante. A tradição do segredo vem lá dos pedreiros da Idade Média. Naquela época não tinha diploma, então eles usavam sinais secretos e senhas para provar que eram qualificados e para proteger o trabalho deles. Os maçons de hoje mantêm essa tradição, não por uma necessidade prática, mas como uma forma de honrar essa herança histórica. E agora vem um dado que pode mudar um pouco a perspectiva. De acordo com fontes maçônicas, cerca de 95% do que acontece numa loja não é segredo. Quem são os membros, onde eles se reúnem, os princípios, as ações de caridade, tudo isso é público. O famoso segredo se concentra quase que só naqueles métodos de reconhecimento que eles herdaram dos antigos pedreiros.
E aqueles famosos aventais? Pois é, eles são uma ligação direta com os pedreiros da Idade Média, que usavam aventais de couro para se proteger. Hoje, para os maçons, eles são usados como um símbolo de honra, uma forma de lembrar sempre das suas origens no trabalho manual. Bom, saindo um pouco dos rituais internos, qual é o impacto da maçonaria no mundo aqui fora? Agora o foco muda para o papel deles na comunidade. Essa imagem captura bem o espírito da coisa. A caridade, ou a ajuda, é um daqueles 3 pilares que a gente falou. E eles levam isso muito a sério. A maçonaria é uma das maiores doadoras para a caridade no mundo, financiando desde hospitais e pesquisa médica até ajuda em desastres naturais. E para combater aquela ideia de que as pessoas entram lá só para fazer negócios, existe uma regra bem explícita. Desde o começo, fica muito claro para os novos membros que usar a maçonaria para ter alguma vantagem financeira ou profissional é considerado um motivo indigno para fazer parte do grupo. Essa frase é quase um slogan para eles e resume bem o objetivo declarado da organização. A ideia não é transformar pessoas, mas sim dar ferramentas para o autoaperfeiçoamento de homens que já têm a intenção de serem pessoas boas. E tudo isso nos leva a uma questão final, para a gente refletir um pouco. Hoje, num mundo de conexão digital, de likes, de amizades virtuais, qual é o valor de uma irmandade tão antiga, baseada em encontros cara a cara, em rituais simbólicos e num compromisso de ajuda mútua? É algo para se pensar, não é?